começar? Bom dia, irmãos. Bem-vindos a todos vocês ao nosso culto esta manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos começar com a leitura da palavra, chamado a adoração. Salmo 126. Salmo 126, um cântico de romagem. E Deus nos chama a adorar a Ele com essas palavras de Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A congregação pode ficar de pé. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Graças a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos cantar em resposta à saudação do nosso Deus, Salmo 150A. Página 49 no Inário, Salmo 150A. Aleluia, Deus louvai, no seu templo adorai, louvai-o nos altos céus, obra do poder de Deus. Seus feitos, poderosos sempre são, em grandeza ficarão, glória a Deus e muitas honras, com trombetas vai louvor, com saltério e clamor, honrado fez Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Podem sentar. Vamos agora ouvir as 10 palavras da aliança de Deus, os 10 mandamentos que Deus nos deu para mostrar quem Ele é. Ele é o Deus santo, o Deus justo, o Deus de toda a sabedoria. E a lei mostra a sabedoria, a justiça, a perfeição de Deus. Mas
nós lemos a lei como criaturas caídas, como pecadores. Então a lei também mostra e revela nosso pecado e a necessidade que nós temos de Jesus Cristo. Mas também lemos a lei como o povo redimido de Deus. Nós pertencemos a Deus por causa de Cristo e por causa disso temos um relacionamento diferente com a lei. Nós temos o Espírito Santo e nós buscamos obedecer à lei para mostrar nossa gratidão pela salvação que nós recebemos. Então, com todas essas coisas em mente, nós escutamos as 10 palavras da aliança. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E agora vamos responder a leitura da lei e vamos cantar em resposta Salmo 1, o primeiro Salmo, página 15, no inário. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar. Do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita com na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como agosto à beira de quanto aos perversos
subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois só se juntam hasta sua igualdade. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nosso culto esta manhã. Também vamos confessar nossos pecados diante dele. Nós recebemos as promessas de Deus, que ele perdoa todos os nossos pecados por causa de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai celestial, Deus justo e santo, Deus perfeito e sábio, Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui para adorar a Ti. Estamos aqui para direcionar nossa atenção a Ti e a focar nossas mentes, nossos corações em Ti, em glorificar o Teu nome. Estamos aqui em resposta ao Teu chamado. Tu nos deste o poder de responder a esse chamado por meio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos seguir a Ti, embora somos pecadores, ainda manchados por pecado, ainda temos que lutar contra o pecado todo dia, mas nos conhecemos como Teus filhos por causa de Cristo, e Te agradecemos por essa bênção que não pode ser comparado com qualquer outra coisa nessa vida. Te agradecemos com todo o coração por essa nova vida que nós recebemos, por esse novo princípio de vida que nós temos dentro de nós, pela obra do Espírito, pela presença de Ti em nossa vida. Mas sabemos, Senhor, que nós somos pecadores, e na semana passada também nós pecamos contra Ti. Então precisamos começar confessando nossos pecados. Pecados de palavras, pecados de pensamentos, pecados de ações erradas. Senhor, nos perdoa. Perdoa os pecados de omissão e os pecados de comissão. Porque sabemos que não fazemos as coisas que devemos e fazemos coisas que não devemos. Senhor, nós sabemos que nosso pecado nos faz culpado diante de Ti, completamente, merecendo a punição eterna do inferno. Nos perdoa e nos ajuda a andar com o Espírito, nos ajuda a viver nesse novo princípio de vida, nos ajuda a mostrar nossa gratidão em nossos relacionamentos com nossos irmãos, em nossas famílias, em nossos lares, no trabalho, em toda parte dessa vida. Nos ajuda a mostrar que somos novas criaturas em Cristo. Nos ajuda a mostrar ao mundo que amamos a Ti e amamos nosso próximo, mostrando o amor de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que somos perdoados. Não temos esse peso atrás de nós, da culpa dos nossos pecados. Só podemos dar graças a Ti por todas essas coisas. Senhor, abençoa esse culto, abençoa a leitura da palavra, a pregação da palavra, tudo que nós fazemos aqui, que tudo seja feito para a Tua glória. Abençoa Teu povo, abençoa essa congregação, abençoa também a outra congregação da nossa igreja em Beberibe, e abençoa as igrejas reformadas aqui e em outros países também, e abençoa a pregação fiel do Teu Evangelho em
qualquer lugar onde acontece. Senhor, nos abençoe essa manhã. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Esta manhã nós vamos continuar a série de sermões sobre o Sermão do Monte. Nós chegamos no início de Mateus capítulo 6. E a leitura de Mateus 6, versículos 1 a 18. Mateus 6, 1 a 18. E assim diz a palavra de Deus aqui em Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos responder agora a leitura da palavra e vamos cantar Salmo 6. Página 39 no Inário, Salmo 100b, em resposta à leitura da palavra de Deus. O povo todo jubilai, servi a Deus e cantai, apresentai-vos ao Senhor, com cânticos ao seu louvor. Sabem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e
em geração, perdura sua compaixão. O texto do sermão é da passagem que nós já lemos, versículos 1 a 6, a Mateus 6, e também versículos 17 a 18. Então nós temos aquelas partes da leitura com a oração do Pai Nosso no meio. Não vamos falar sobre a oração do Senhor agora, mas vamos falar sobre as outras seções dessa passagem. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra esta manhã. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos a luz do mundo e a luz precisa ser vista. Uma luz escondida é inútil e não faz sentido acender uma lâmpada e depois esconder a lâmpada sob uma cesta. O mundo, nós sabemos, é um lugar escuro e o Filho de Deus foi enviado para ser a luz do mundo. E como nós já ouvimos, agora nós somos chamados para funcionar como refletores dessa luz. Isso significa que nós estamos em exibição nessa vida. Nós precisamos lembrar que o mundo está nos observando. Tudo que fazemos, nós precisamos fazer com essa verdade em mente. O cristão fiel será visivelmente diferente, obviamente distinto do mundo. Isso significa que nossa justiça deve ser vista pelas outras pessoas. Esse também é o pressuposto por trás das bem-aventuranças. Se você é pobre de espírito, se chora, se é manso, se tem fome e sede de justiça, se é misericordioso, puro de coração, pacificador, você enfrentará a perseguição por causa da sua justiça. Porque nenhum desses atributos do cristão fiel são características que vão permanecer ocultas. A suposição do Senhor Jesus é que você será visto como pobre de espírito, como sendo manso, puro de coração, que sua justiça será vista pelos homens. Mas agora, aqui no início de Mateus 6, nós estamos diante de um enigma, podemos dizer. Porque nós vimos em Mateus 5 que a verdadeira justiça é uma questão do coração, mas não é apenas uma questão do coração. A verdadeira justiça não pode permanecer oculta, deve ser visto para ser real. Mas agora o Senhor Jesus nos diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, por um lado, nossa justiça deve estar óbvia ao mundo. Mas, por outro lado, não devemos fazer nossas boas obras para sermos vistos por outras pessoas. E essa é uma distinção importante. Jesus fala aqui sobre o que realmente é a verdadeira justiça e o que é a base que está nos motivando a viver em justiça. Nessa passagem, nosso Senhor nos ensina que atos verdadeiramente justos são feitos com a audiência correta na nossa mente. E o primeiro exemplo que o Senhor Jesus usa tem a ver com o nosso relacionamento com os outros. E ele usa o exemplo de dar a esmola aos necessitados. E é certo que nós devemos dar aos necessitados. Jesus acabou de dizer que devemos dar generosamente e sem esperar nada em troca. Mas como devemos fazer isso? Jesus usa o exemplo dos hipócritas. E os hipócritas
tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. E agora, pode ter sido literalmente a verdade, ou talvez o Senhor Jesus estava usando hipérbole aqui, mas a mensagem é clara. Quando nós damos aos outros, não devemos tocar a trombeta para ganhar elogios. Não devemos chamar atenção para nós mesmos. Não devemos apresentar uma performance para um público humano. Porque fazer isso transforma o que deveria ser um ato altruísta e abnegado num ato egoísta e egocêntrico. Quando nós doamos, nossa motivação deve ser amor. Amor a Deus e amor aos nossos próximos. Deus cuidou de nós. Ele nos resgatou. Ele nos libertou. Ele cuida de nós como peregrinos, como exilados. E Ele nos chama a fazer o mesmo para nossos próximos. Mas quando nós realizamos nossas obras de caridade para sermos vistos por outros, elogiados, admirados, estamos esquecendo que a verdadeira caridade, o que é a verdadeira caridade cristã? Estamos esquecendo que todas as nossas ações destinam-se a iluminar a Deus e não a nós mesmos. Estamos esquecendo que nossa audiência última é Deus. E aquele a quem devemos agradar é Deus e não os outros homens. E não nós mesmos. Porque se estamos buscando o louvor de outras pessoas em nossas obras, estamos buscando agradar, no final, agradar a nós mesmos. Não apenas fazendo essas coisas para agradar outras pessoas. O elogio de outras pessoas não é nosso objetivo final, é nosso próprio prazer em ser elogiado. E assim, em vez de ser um ato altruísta, nossa caridade se torna uma expressão do egoísmo. Então, quando nós damos para ser vistos por outros, seremos recompensados por isso. Há uma razão pela qual as empresas e as companhias internacionais escrevem cheques enormes para organizações de caridade e depois convocam uma conferência da imprensa para que essas doações sejam destacadas nas notícias, na mídia. É bom para os negócios. Se não fosse, esse tipo de coisa não aconteceria. Há uma razão pela qual, quando atletas profissionais fazem viagens a hospitais infantis para visitar crianças doentes, levam repórteres e câmeras. Porque querem ser vistos pela comunidade, querem que sua preocupação com a comunidade local seja notada e apreciada. Ajuda a criar laços, relacionamentos entre esses mercenários modernos, os atletas, e as cidades em que trabalham. E essas ações serão recompensadas. Por isso são feitas. E sobre esses hipócritas, com suas doações nas ruas e nas sinagogas, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles conseguiram tudo o que receberiam. Elogios terrenos dos seres humanos. Um sentimento de satisfação pessoal nesta vida, e isso é tudo. Mas o que devemos fazer a fim de realmente praticar a justiça, sem deixar que nossa própria mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo? Não devemos apenas manter o segredo de dados, outros somos chamados a manter segredos de dados nós mesmos. E agora nós podemos levar isso literalmente demais. Quando fazemos a oferta, mais tarde no culto, tiramos a carteira do bolso,
com os olhos fechados, pegamos algumas notas, sem saber o que são, e coloque as notas na bolsa sem olhar. Ou também poderíamos dizer, não quero que minha mão esquerda saiba o que minha mão direita está fazendo, para não colocar o dinheiro no envelope, para que os presbíteros possam saber se fui fiel nas minhas doações ou não. Mas isso é perder o ponto do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nosso Pai, que vê em segredo, nos recompensará por nossa doação sacrificial, se for feito com o público certo na nossa mente. O público realmente importante por todas as nossas boas ações é o próprio Deus. Não mais ninguém e certamente não nós mesmos. E a recompensa realmente importante, a única recompensa importante é a recompensa que vem dele. Porque aquela recompensa é eterna. Não está limitada a esta vida, não é algo tão pequeno, não. Tão sem sentido como o louvor de outros pecadores. É a incrível declaração que Jesus fez em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E agora o segundo exemplo que nosso Senhor usa é o exemplo da oração. E mais uma vez, ele enfrenta os hipócritas, que oravam como eles doavam, nas ruas, publicamente, nas sinagogas, para serem vistos pelos outros. Em contraste com esses atores, o Senhor Jesus diz que devemos entrar numa sala interna para orar, fechar a porta e orar em segredo. E novamente, esse é um comando que podemos tomar literalmente demais. Jesus disse, não ore na rua, na sinagoga, e portanto nenhuma oração pública é permitida. Nenhuma oração corporativa no culto, nenhuma reunião de oração, nenhuma oração no restaurante antes de comer. Mas Jesus não está falando sobre a oração pública em si como algo que nós devemos evitar a todo custo. Não há nada errado em orar publicamente e abertamente, e uma das principais razões pelas quais nós nos reunimos para o culto solene é orar juntos, o que envolve alguém que lidera em oração. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: não seja de novo como os hipócritas, que oram nas ruas e nas sinagogas para serem vistos orando. Esses homens estavam dizendo, olhe para mim, veja quão santo, quão piedoso, quão fiel eu sou. Isso é uma tentação para aqueles que lideram em oração pública, para os pastores, ou outros, os presbíteros que lideram em oração. A tentação de esquecer que Deus é o objeto da nossa oração e não as pessoas que estão ouvindo. Não seja assim, Jesus diz. Porque esse tipo de oração não é e não tem nada a ver com a verdadeira oração. Porque não é Deus que está sendo abordado nessa prática, não é uma comunhão íntima entre o Pai e o Filho, o homem e seu Criador. Uma pessoa pode estar orando exteriormente, enquanto na verdade ele está falando com outras pessoas ou simplesmente consigo mesmo. Portanto, quando Jesus diz que devemos nos esconder quando oramos, não devemos nos envolver em tentar entender o quão secretos precisamos ser e quanta publicidade é permitida. Os ministros lideram publicamente em oração pelo menos 4 vezes por domingo. Os pais devem liderar suas famílias em oração todos os dias.
E existem muitos exemplos de orações públicas nas Escrituras. Por exemplo, nós vemos o exemplo de Daniel, em Daniel capítulo 6. Quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós podemos ver aqui no exemplo de Daniel que o que Jesus diz sobre orar não significa literalmente esconder-se de todo espectador possível. Daniel deixou sua luz brilhar diante dos homens, orando publicamente. Ele deixou claro que sua lealdade ao Deus do universo era muito mais importante para ele do que qualquer proclamação do governo. Ele não parava de cumprir seu dever, mesmo que tivesse que enfrentar a morte por causa da sua desobediência a uma ordem perversa. Mas o problema é que Daniel, ou o fato é, realmente, Daniel não estava orando para ser elogiado por outros homens. O público real que ele tinha em mente ao orar era Deus. É assim que nossas orações também precisam ser. Orações focadas em Deus, direcionadas a Ele, oferecidas apenas com Ele em mente. Nós precisamos, em oração, precisamos esquecer a nós mesmos. Precisamos esquecer todos os outros. Precisamos nos concentrar nele. Assim como nossas doações devem ser motivadas pelo amor ao próximo, nossa oração precisa ser motivada apenas por nosso amor a Deus. E a oração não é fácil. Se você dedicar algum tempo para refletir sobre a questão da oração, será lembrado dos obstáculos e dificuldades que nós enfrentamos cada vez que nós oramos. Nós perdemos o foco, nós não temos a dedicação que precisamos, somos facilmente distraídos. Nossos motivos são misturados, na melhor das hipóteses. Ser verdadeiramente altruísta em oração, tirar o foco de nós mesmos, é difícil e de fato é impossível a parte da obra do Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo operando em nós, intercedendo por nós, Cristo operando, intercedendo à direita do Pai, é possível que oremos como deveríamos. Sempre vamos lutar, com certeza, vivendo nesse mundo caído. Mas quando realmente confiamos em Deus, quando a glória de Deus é nosso objetivo final, quando nos submetemos a Ele, nós podemos orar como deveríamos, como Deus quer que oremos. Se a recompensa que estamos buscando é os elogios de outras pessoas, nós vamos receber esses elogios. Mas, novamente, não é uma grande recompensa, não. A recompensa da oração verdadeira, sincera, focada em Deus, é encontrada não apenas nas respostas que recebemos de Deus das nossas orações, mas no próprio ato de oração. Quando nós estamos orando como deveríamos, com o foco certo, com a motivação certa, estamos nos comunicando com Deus. Estamos experimentando a verdadeira comunhão com Ele através do seu Filho. Essa é a maior recompensa. E essa é a recompensa que nós devemos procurar. Finalmente, o último exemplo que o Senhor Jesus dá diz respeito à prática de jejum. E de novo, nessa prática também não devemos ser como os hipócritas.
Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, nas segundas e nas quintas-feiras. E aparentemente, quando estavam jejuando, garantiram que todo mundo soubesse disso. Eles estavam com fome, então eles queriam que todos sentissem sua dor. Estou sofrendo. Eles se fizeram parecer sombrios, eles desfiguraram o rosto para que o jejum fosse visto por outros. E agora, Jesus não está dizendo de novo que o jejum é errado em si só, por si só. Seu ensino, na verdade, pressupõe que seus seguidores jejuarão. E o jejum, como uma atividade especial, faria parte da lei de Deus. E agora, veja bem, que havia apenas um jejum por ano incluído no calendário religioso sobre a Antiga Aliança, no dia da expiação. Portanto, a prática dos fariseus foi muito além de qualquer coisa que a lei de Deus tivesse a dizer sobre a questão. Mas apesar disso, quando nós procuramos exemplos de jejum no Antigo Testamento, nós vemos que Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel, entre outros, todos jejuaram de uma vez ou de outra. Não fazia parte de nenhum plano prescrito ou realizado de acordo com qualquer tipo de cronograma definido. Era um ato extraordinário de abnegação. O jejum é um ato de autodisciplina, de abnegação. Mas os fariseus, os hipócritas, haviam transformado o jejum numa exibição, assim como fizeram com as doações e a oração. Outras pessoas podem ter olhado para eles quando estavam em jejum e ficaram impressionados com sua piedade ou sentiram pena deles porque eram muito dedicados, esses homens, e porque essa dedicação lhes causava tanto desconforto. Mas essa, de novo, seria a única recompensa. Então Jesus diz: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E novamente a recompensa é a mesma, novamente a recompensa final para aqueles que amam o Senhor. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora, jejum não é uma coisa que nos preocupa muito. Não é algo que nós praticamos muito, eu acho. É claro que se estivermos fazendo o que deveríamos, como Cristo nos ordena nessa passagem, ninguém mais souberá sobre isso. Então, pode ser pessoas jejuando, que eu não sei. Mas se vocês são semelhantes à grande maioria do mundo cristão, hoje em dia, o jejum não faz parte da nossa vida. Mas por quê? Primeiro, o jejum era obviamente algo que foi abusado no tempo da encarnação de Cristo. Também é uma prática que foi muito abusada pela Igreja Católica Romana durante a época da Reforma Protestante. E esses abusos provavelmente levaram a uma mudança de atitude na direção oposta. Então, se os fariseus e os católicos romanos abusassem do jejum, talvez fosse melhor não fazer. E além disso, podia haver uma suposição de que o jejum é uma prática do Antigo Testamento. Uma atividade na qual nós, como crentes da Nova Aliança, não devemos mais participar. Talvez é um pensamento também. Os discípulos de João jejuavam regularmente, mas os discípulos de Jesus não. Então, as pessoas pensam que devemos seguir os exemplos dos discípulos de Jesus nisso, e não jejuamos. E, finalmente, há ênfase na religião interior, do coração, do espírito, que significa que muitos cristãos não vão facilmente aceitar uma prática corporal do corpo externa como o jejum.
porque pensam que o que está acontecendo no coração é muito mais importante do que os atos físicos que nós fazemos. Mas Jesus ensina aqui sobre o jejum. E como algo que ele supõe que fará parte da vida de um discípulo. E quando os discípulos de João vieram a Jesus perguntando sobre por que os discípulos de Jesus não jejuaram, Jesus respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15. Então, enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não jejuaram. Mas sabemos que o próprio Cristo jejuou durante o tempo de provação no deserto, e que esperava que seus discípulos jejuassem uma vez que seu ministério terreno estivesse completo. Então, biblicamente, não há razão para abandonarmos a prática de jejum. Claro, não como uma prática compulsória, não como algo que fazemos regularmente em horários determinados, mas como algo que nós fazemos como um exercício espiritual. Um tempo de abnegação, de autodisciplina, destinada especificamente a fortalecer nossa vida de fé. Então, quando o Senhor Jesus nos diz como não jejuar, por implicação, Ele também está nos dizendo como devemos jejuar. E essa mensagem ecoa o que Isaías disse em Isaías 58. E as pessoas, os israelitas, estavam reclamando: por que jejuamos nós se tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E aqui nós vemos o primeiro problema. Eles estavam jejuando, esperando algo em troca. O resultado, fazendo a obra para receber algo de Deus. É assim que os pagãos se relacionam com seus deuses. Mas não é assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Mas Deus responde a esses queixosos dizendo isso: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir-lhes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então o jejum precisa surgir de um coração que foi mudado. Não se trata de obter resultados, não se trata de ser visto por outros, não se trata de parecer hiperespiritual, para que os outros cristãos olhem para você e dizem: rapaz, ele é homem santo. Se jejuamos, e não há razão para não fazer, o jejum precisa seguir as instruções do Senhor em Isaías 58, onde o profeta disse: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, recolhas em casas pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Nós estamos realmente voltando às bem-aventuranças de novo, para o tema de pureza de coração. Quando jejuamos, precisamos fazê-lo por motivos puros. Não precisamos informar o mundo
E devemos não pensar que podemos manipular Deus por meio de nosso jejum. Mas como nossas doações, como nossas orações, nosso jejum deve ser feito sabendo que tudo que nós fazemos em primeiro lugar na presença de Deus. E é a recompensa de Deus que é a coisa mais importante. Então, quando nós damos, nós precisamos dar pelas razões certas. Quando oramos, nós precisamos orar com corações puros. Não precisamos, e quando jejuamos, vamos jejuar com verdadeira humildade. Nós somos a luz do mundo, voltando para a introdução. O mundo deve ver as nossas boas obras e ser levado a glorificar, não nós, mas a Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser feito com um espírito de autoesquecimento, esquecendo de nós mesmos, e não de autoelogio. E podemos pensar agora que é uma tarefa impossível, e na verdade é impossível sem o Espírito Santo. Mas eu vou repetir algo que eu já disse nos últimos sermões dessa série. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Nós precisamos experimentar tristeza pelo pecado que nós cometemos nessa área, pelo egocentrismo, o orgulho. E depois precisamos seguir em frente, redobrar nossos esforços para fazer a coisa certa. Lembre-se que a vida que o Senhor Jesus ordena no Sermão do Monte é uma vida que podemos viver nele, com seu Espírito Santo operando em nós. Mas o que nós precisamos fazer para viver assim, a fim de crescer em humildade, crescer em autoesquecimento, em abnegação, é nos tornarmos tão conscientes de Deus que deixamos de ser conscientes de nós mesmos. Precisamos tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco totalmente em Deus, onde o foco pertence. Ele é nosso Pai. O que Ele vê sobre nós é tudo o que importa. Nenhuma recompensa nesse mundo, nessa vida, poderia se comparar com a recompensa que aguarda os puros de coração. Porque, como a bem-aventurança diz, porque eles verão a Deus. Em tudo que fazemos, vamos nos esforçar para fazê-lo com essa recompensa final em mente. Aquela recompensa que só pode vir de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por essa mensagem do Evangelho. Te agradecemos que podemos fazer essas coisas, podemos ter um início da obediência que Tu exiges, por meio do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, nos perdoa por nosso egoísmo, nosso egocentrismo pelos momentos em que nós queríamos os elogios de outras pessoas para ser vistos. Nós fizemos coisas para sermos vistos por nossos irmãos e elogiados. Nós buscamos nosso próprio prazer em vez de pensar no objeto da nossa oração e na audiência, no público real que é Ti. Senhor, nos ajuda a fazer todas as coisas, esquecendo de nós mesmos, esquecendo dos outros, pensando em Ti e no galardão. O galardão que é verdadeiramente significativo,
que vem de Ti e somente de Ti. Nos abençoa, nos ajuda a aplicar essa palavra em nossa vida. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar em resposta à pregação da palavra, hino 50. E enquanto nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de dar, como nós ouvimos no texto, e nós temos a oportunidade de dar para ajudar nossos irmãos que têm necessidades e também para apoiar o trabalho e o ministério do Evangelho da Igreja. Que Deus abençoe essa oferta. E enquanto estamos fazendo isso, vamos cantar hino 50, Santo, 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 páginas 68 no Inário. Santo, 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 Deus onipotente, canta de manhã nossas vozes com ador. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. A congregação pode ficar de pé para receber a bênção do nosso Deus. Amados irmãos em Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Podem sentar. Hoje à noite, pastor Alexandrino vai dirigir o culto aqui em Alberto Maia e eu vou estar em Beberibe. Deus nos abençoe nesse dia de descanso.